Pessoal, então vamos prosseguir com a nossa aula. Falamos já sobre as regras do artigo 76, falamos sobre a aplicabilidade, né, do artigo 352, ou seja, este prazo razoável tem um limite. Uma ótima pergunta para a prova, hein, Moisés? Ô, Tem um limite, e esse limite, então, é de 30 dias, tá? Então temos que tomar este cuidado aí para sempre saber desta regra. E por que falo isso? Porque essa regra muitas vezes ela é cobrada em provas de concurso público e OAB. E aí vocês vão perguntar, professor, por que você sempre fala concurso público e OAB nas suas aulas? Porque o meu direcionamento, a minha metodologia de aula é realmente para preparar vocês para o OAB e concurso público. Diferentemente, por exemplo, de um professor de sociologia, história, que talvez a metodologia dele seja de expansão de pensamentos, expansão de evolução espiritual, mas não, a minha temática aqui é objetivo, prova de OAB e concurso. Tudo bem? Óbvio também que trazendo para a advocacia, trazendo aspectos práticos, para que amanhã depois, quando vocês vierem advogar, e vou recebê-los com o maior prazer do mundo no OAB, se Deus quiser logo, tá? Quero recebê-los e quero tê-los como futuros colegas aí. Tá? Então, pela regra, nós sabemos que o juiz tem um limite, o limite é o artigo 352. Tudo bem? Beleza? Continuando aqui. Eu apertei errado. Vamos avançar. Legal. Ué, será que eu coloquei errado? Espera aí, pessoal. Eu pulei aqui o artigo 77. Na hora de fazer os slides, eu coloquei, mas devo ter apagado. Então, vou abrir para vocês, no nosso Código de Processo Civil, o artigo 77. Então, por favor, quem puder, abra ali no vademécum de vocês, artigo 77. Quem não puder, quem não estiver com ele em mãos, fique tranquilos que estou abrindo aqui o CPC e nós vamos fazer a leitura, então, do artigo agora. Artigo 77. O artigo 77, pessoal, ele está no capítulo dentro do processo civil denominado dos deveres das partes e de seus procuradores. Em outras palavras, é dever que as partes e os seus advogados obrigatoriamente respeitem as regras do artigo 77. E aí nós vamos falar sobre todas elas agora. Em via de regra, pessoal, essas regras do artigo 77 dizem respeito a regras com base no princípio da boa-fé, princípio da lealdade processual, buscando sempre o quê? Uma harmonia, buscando sempre um respeito mútuo, buscando sempre uma urbanidade dentro do processo, com os seus pares e com as partes. Tudo bem? Essa, pessoal, é a palavra máxima dentro do processo. Urbanidade. Tá? Se vocês assistirem algumas videoaulas com alguns outros professores, eu tenho certeza que eles vão deixar isso bem claro para vocês, que a urbanidade ela é, sem sombra de dúvidas, fundamental dentro do processo. O respeito ao colega, né? É extremamente chato, deselegante você participar de uma audiência, o colega dando risadinha, caçoando, brincando, falando coisas desproporcionais, né? À nossa classe, desproporcional, inclusive, à ética, né, pessoal? Então, nós temos que tomar o máximo de cuidado e saber que somos todos colegas, somos todos amigos de profissão, devemos nos respeitar mutuamente e devemos essa obrigação de respeitar as partes e trazer o processo à ética devida. Tudo bem? Estamos, pessoal, numa classe privilegiada, né, dentro do direito e devemos agir como tal. Tudo bem? E o artigo 77 nos traz algumas obrigações que, na verdade, entendo que nem deveria ser necessário colocá-las no processo, né, dentro do código, né, uma lei sobre isso, mas, obviamente, para deixar bem claro e evitar qualquer
alegação de desconhecimento de uma regra de boa convivência, o legislador tomou cuidado de acrescentar isso nos autos, acrescentar isso dentro da lei, dentro do Código de Processo Civil. Então, nós temos o artigo 77. Além de outros previstos neste Código, né, vocês vão estudar no decorrer dos próximos semestres, que existem vários deveres com as partes e os advogados, tudo bem? São deveres das partes e seus procuradores e de todos aqueles que, de alguma forma, participem do processo. Inciso 1º, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Pessoal, muito simples isso, né? Toda vez que você for atuar no processo, é dever das partes falar a verdade. Não pode as partes utilizar de um processo para pedir algo que não lhe é devido. A premissa básica, vocês devem ter estudado lá do Direito Civil 1, que nós temos como premissa máxima a justiça. É o quê? É para dar a quem o que de direito, o que é seu de direito. Então, se não lhe é de direito, não deve ser postulado, não deve ser requerido. Inclusive, sob pena de quê? De você estar mentindo, de você não estar agindo segundo a verdade. E isso nós vamos estudar na próxima aula nossa sobre litigância de má-fé, que pode gerar uma multa, inclusive, você mentir dentro do processo. Não é isso que é esperado de nós, advogados, e muito menos das partes. Então, é necessário que você sempre traga aos autos a verdade da demanda, que você não minta, que a parte não minta, que a parte não altere a verdade para se beneficiar, para locupletar-se, né? Para não trazer um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa. Tranquilos? Então, é necessário que se traga a verdade. Acontece que a verdade muitas vezes possui muitas facetas, né? Já pararam para perceber isso? Que muitas vezes a verdade é relativa. Ah, professor, mas como é relativo? É relativo de como a pessoa viu, quem é a pessoa, quais são os seus conceitos sobre aquele assunto. É muito relativo mesmo, porque, inclusive, eu lembro de ter feito um curso neurolinguístico, aquele curso Você 1, 2, 3, 4. Se alguém fez, se não fez, faça, um curso muito bom, expande muito a sua cabeça sobre vários aspectos da vida mesmo, né? Projetos, planos, entre outros. E dentro do curso ele falava muito sobre isso, sobre mapas mentais. Muitos mapas, cada pessoa tem um mapa mental diferente de outro, né? E esses mapas mentais, eles são acionados por um gatilho, né? Então, por exemplo, quando começa a ouvir aquela música do Plantão lá da Globo, o que você já pensa na hora? Alguém morreu. Meu Deus do céu, alguém morreu. Deu alguma desgraça. O Bolsonaro falou alguma besteira. Ou você pensa na hora alguma coisa ruim, alguma tragédia, né? E aí, pessoal, que o mapa mental depende de pessoa para pessoa. Depende das experiências que ela teve na vida, o que ela vivenciou, o que ela viu, o que ela entende de certo, o que ela entende de errado. E por esse motivo que o direito é tão dinâmico. Porque o direito ele é feito por quem? Por pessoas. O processo são duas pessoas litigando e que tem uma terceira pessoa que é o juiz decidindo sobre aquele assunto. Por isso que é tão importante dentro da carreira da magistratura que o juiz seja uma pessoa mais experiente possível, né? Que é um dos princípios criado pelo nosso grande e eterno Miguel Reale, quando ele cria uma teoria que é quase que um palavrão, chamada teoria da ontognosologia jurídica. E dentro dessa teoria da ontognosologia jurídica, ele cria uma teoria, né, chamada teoria do culturalismo jurídico. Ah, professor, o que é o culturalismo jurídico? Que a pessoa, o magistrado, antes de poder julgar o outro, que ela já tenha vivenciado algumas experiências em sua vida, que tenha um conhecimento empírico sobre determinados assuntos. E aí você vai perguntar, professor, como que eu vou ter o conhecimento empírico sobre determinados assuntos? Vivendo. Não tem como estudar isso. Você vive isso. Por isso que, para ser magistrado, você precisa, no mínimo, de quantos anos de atividade jurídica?
3 anos. É por conta disso. Esses 3 anos de obrigatoriedade decorrem da teoria criada pelo Miguel Reale. Essa mesma teoria, chamada ontognoseologia jurídica, deriva uma outra teoria, que essa sim vocês já estudaram na faculdade, que se chama teoria tridimensional do direito. Teoria tridimensional do direito. O juiz ele não pode simplesmente fazer a subsunção. O que é a subsunção? Aplicação da lei ao caso concreto, de forma fria. Ele tem que utilizar um terceiro fator. Qual é o terceiro fator? O valor. Ele vai valorar. Realmente isso é necessário? Realmente essa multa tem que ser aplicada nesse caso? Pô, mas nós estamos numa situação de Covid. Nós estamos numa situação excepcional. Será mesmo que o descumprimento contratual, nesta circunstância, leva a uma multa? Ou se leva a multa, este valor da multa é proporcional ou é desproporcional, é desarrazoável? Tudo isso o juiz deverá levar em consideração. E veja, pessoal, quando nós falamos geralmente na teoria tridimensional, nós sempre associamos a ela a direito penal, né? Ah, mas então o juiz, ele vai ver se aquele crime... Pessoal, não. Aplica-se também no direito civil. Nós estamos vivendo isso hoje. Muitos contratos de aluguéis, contratos de obrigações futuras estão sendo renegociados e revistos. Juros, pagamento parcial, entre outros elementos, rescisão, multa. Tudo isso faz parte hoje da nossa realidade e foi muito bem visto e estudado pelo Miguel Reale há muitos e muitos anos atrás. Bom, então, quando eu falo expor a verdade, e muitas vezes é questionável isso, por quê? Vai depender muito do que a parte viu e vivenciou sobre o assunto. E não digo somente as partes, digo também as testemunhas. Eu lembro que existe uma fotografia, depois eu vou mandar lá no grupo, tá? Eu esqueci de deixar ela separada aqui. Do príncipe lá da Inglaterra, não lembro se é o príncipe Harry ou outro lá, é o mais velho. Que ele está com uma imagem, e supostamente ele está com uma imagem mais ou menos assim. Assim, ó. E aparentemente parece o quê? Eu estou mostrando um dedo, né? Um dedo ali, um dedo muito feio. Mas na verdade, olha como é que eu estou. Eu estou mostrando os 3 dedos. E aí era uma fotografia dele com o público, e ele mostrando os 3 dedos, que acho que parece que é o terceiro filho dele, alguma coisa assim. E bem, na verdade, ele não estava mostrando o dedo para ninguém. Pelo contrário, ele estava indicando que ele era o terceiro filho dele, ou o terceiro alguma situação. Então, veja, a testemunha que estava do outro lado e viu ele mostrando os 3, falou, não, ele xingou o cara mesmo, ele estava mostrando o dedo lá pro cara. A testemunha que estava na frente falou, não, excelência, ele não mostrou o dedo, ele estava mostrando os 3 dedos. Professor, e aí? E aí que o juiz tem que ouvir todo mundo para ele sim descobrir a verdade. Entendeu? Ele vai juntar todas as partes, todo aquilo que aconteceu no processo, e ele vai entender. Ah, realmente, essa testemunha que falou que ele estava mostrando o dedo, estava falando a verdade? Estava, porque de fato ele estava mostrando o dedo. Mas ele estava mostrando outros 2 dedos juntos. Então ele não estava ofendendo ninguém, ele não estava fazendo uma alusão a mandar aquela pessoa para aquele lugar. Não. Ele estava simplesmente demonstrando que era o terceiro filho dele, ou que era a terceira situação que havia acontecido. Entenderam? Então, expor a verdade dos fatos é muito questionável dentro da doutrina. É muito difícil você conseguir, por exemplo, uma aplicação de litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos. Porque, volto a te dizer, a verdade ela é muito relativa com relação à vivência, ao mapa mental de cada pessoa e o que ela efetivamente viu. Entenderam? Mas nós, como operadores do direito, nós, como pessoas éticas que somos, devemos sempre se pautar pela premissa da verdade real, né? Sempre buscar a verdade que realmente aconteceu, até mesmo para você não colocar o seu cliente em maus lençóis, né? Colocar ele em uma situação que ele possa perder o processo e trazer um prejuízo financeiro e material para ele. Bom, beleza, esse é o inciso primeiro. Inciso segundo, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Pessoal, imaginem vocês que a parte decide
pedir para o juiz, olha só, o Fernando vai saber bem isso. Imagine vocês que eu estou com um processo em Sorriso, ok? E nesse processo Sorriso, eu preciso que sejam ouvidas 3 testemunhas que vão comprovar a verdade dos fatos trazidos na minha ação. Beleza? Tudo certo. O réu, por sua vez, apresenta a contestação e também alega que ele precisa que sejam ouvidas 3 testemunhas. Ok? Tranquilos? E só que quando ele pede essas provas, pessoal, desculpa, eu pulei para o inciso 3º, mas depois eu falo o segundo. Vou manter o inciso 3º aqui, tá? Para não ficar ruim. O advogado do réu, quando pede essas testemunhas, ele sabe, na verdade, que essas testemunhas nada viram. São testemunhas falsas, igual uma nota de R$3. É testemunha que vai dar migué, vai mentir, não sabe nada, não viu nada. Mas, professor, por que ele fez isso? Porque presta atenção. Uma testemunha mora em Paraupebas. A segunda testemunha mora em Santa Inês, no Maranhão. A terceira testemunha mora em Alecrim, Rio Grande do Sul. Olha só que loucura. Cada testemunha num canto desse Brasil aí, que é um país continental, né? Enorme, imenso. O que vai acontecer? Essas testemunhas, né? Imagine-se vocês que o juiz determina, então, a intimação dessas testemunhas por carta precatória. Pessoal, vocês acham que em um mês todas elas já são intimadas e a carta precatória retornou? Sim ou não? Pessoal, para ser rápido uma carta precatória, para ser rápida, 2, 3, 4 meses. Porque tem todo... E outra coisa, estou falando de uma outra justiça. Se fosse ainda dentro do próprio estado do Mato Grosso, manda uma lote digital e tal, ainda seria um pouco mais rápido. Mas estou falando de uma justiça de outro estado. Vai ter que se verificar como é que vai ser esse envio, se vai ser eletrônico, se vai ser físico, se todos os processos lá já são eletrônicos. Vamos imaginar que no Maranhão ainda não tem procedimento eletrônico. E aí? E aí vai ter que ir físico. Vai ter que ser encaminhado pelos correios, até chegar lá, até o juiz receber, verificar se foram pagas as taxas, as guias, até encaminhar para a distribuição do oficial de justiça, até o oficial de justiça pegar isso em mãos e começar a correr atrás dessa testemunha. Vamos imaginar, Moisés, que essa testemunha de Paraupebas, ela mora aqui em Sinop. Ela mora em Sinop. Eu indiquei ela lá, que o endereço lá é do irmão dele. Eu indiquei de má fé. Eu quero que esse processo, a carta precatória vá para lá e nunca consiga achar essa testemunha. Eu quero enrolar o processo. Pessoal, é justo isso? Em hipótese alguma. Infelizmente, muitos colegas aproveitam-se deste artifício de má fé e realizam, pedem produção de provas ou praticam atos inúteis ao processo, com ou claro interesse de quê? Postergar, prolongar o processo, enrolar o processo, procrastinar o processo. Ele quer enrolar o processo máximo. Ele é o réu, ele sabe que ele vai perder. Vocês estão entendendo? Isso é o que está escrito no inciso 3º, tá? Produzir provas, não produzir provas e não praticar atos inúteis. Cara, essa precatória lá não vai ter retorno nunca favorável. Ele não mora lá. Vai se levar um tempo imenso para encontrar ele, né? Abre aspas, encontrar ele, até a precatória chegar, até ser distribuída, até o oficial, O oficial vai perder um tempo valioso correndo atrás de uma pessoa que não existe lá naquele local, correndo atrás de vizinho, correndo atrás de pessoas, de amigos. Oh, você sabe do cara, você conhece, tá? Vai lá 2, 3, 4 vezes no lugar, perdeu o seu tempo valioso,
Imagina ainda que eu coloco que ele mora num sítio. Pô, sacanagem, né? Tá? Então, isso que o que o inciso terceiro está nos dizendo, para não praticar atos inúteis ou desnecessários. Tudo bem? Inciso segundo, que eu havia pulado, peço desculpas. Não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. O que é destituído de fundamento? Quando aquela defesa ou aquela arguição não tem possibilidade alguma de ser procedente. A pessoa ingressa com a ação sabendo, né? Formula pretensão, olha aqui, ó, formular pretensão, ingressa com a ação sabendo que vai perder. Ou o réu apresenta a defesa sabendo que vai perder. Aí você vai perguntar, professor, por que faz isso? Novamente, para enrolar. Ele sabe que aquela execução está certíssima. O Fernando entrou com o processo correto. Está lá o cheque, está lá o título executivo, estão lá todos os requisitos, memorial atualizado, preenchimento dos requisitos do Código de Processo Civil, mas eu vou apresentar embargos. Aí você fala, Júlio, legal, vai apresentar. Quais são os fundamentos? Não sei, mas eu vou apresentar embargos. Ué, doutor, mas o senhor vai se basear no quê? O documento não é válido? Houveram vícios de consentimento? Os autos estão o documento está prescrito? Não. Tem alguma incorreção no valor da causa, no valor da atualização? Não. Ah, então o que você vai apresentar? Não vai enrolar. Vou pegar uma contestação, uns embargos genéricos e vou falar e não vou falar nada. E aí? E aí que eu vou enrolar o processo. Porque até eu anexar o juiz pelo contraditório e ampla defesa vai intimar o Fernando para manifestar. Vai ter toda a tramitação. É mais um processo para o juiz julgar. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, os processos que nós estamos distribuindo hoje em Sinop, né, ainda, por mais que está tudo suspenso, né, eles estão trabalhando no home office, estão sendo agendadas as audiências iniciais para março do ano que vem. Tá? Protocolamos uma ontem, marcou, se não me engano, para o dia 21 de março de 2021. Imagine se eu apresento os embargos e o juiz precisa analisar. Você acredita que ele vai analisar antes do final do ano? Não vai. Não vai. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, existem mecanismos, infelizmente, que são utilizados pelo advogado, pelas partes, para enrolar e ganhar tempo. Ó, o Fernando aqui disse, aqui em Mato Grosso não precisa mais do cúmplice, do juiz da comarca. A precatória vai direto para a distribuição e depois para a central de mandatos. Ficou bem sério. Ah, que bom, não tinha esse conhecimento, Fernando. Mas eu não sei se isso já em todos os estados, né? Eu acho que não, né? Também não sei. Mas que bom, uma ótima ferramenta. Já facilita bastante, né? E desafoga também o juiz, né? Que tinha que ir lá à toa, né? Só para falar, cumpra-se. Ele não vai decidir nada, né? Que bom, legal, bom saber. Então, pelo inciso segundo, não se pode formular pretensão ou apresentar defesa sabendo que não tem fundamentação jurídica que o resguarde. Beleza? Tranquilos? Inciso quarto. Inciso terceiro nós falamos antes, né? Havia adiantado. Não produzir atos inúteis. Exemplo lá, pedir uma precatória para uma testemunha que nada vai ajudar no processo ou que muito menos ela resida naquele endereço. Inciso quarto. Pessoal, sobre o inciso quarto, quem estiver com o vademécum em mãos, eu quero que você faça um asterístico na frente dele. Inciso quarto, você vai fazer uma bolinha, um asterístico na frente dele, já depois eu vou explicar o porquê. Inciso quarto. Cumprir com exatidão as decisões judiciais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Pessoal, existem alguns doutrinadores mais antigos, muito questionável essa frase que eu vou falar, mas é uma frase muito legal. Eu lembro que na academia, quando eu estava estudando, me marcou bastante. Que falava assim, ó, decisão judicial não se discute, cumpre-se. Decisão judicial não se discute, cumpra-se. É lógico, né, pessoal? Abre um parênteses, é lógico que a decisão judicial pode ser recorrida,
é lógico que existe o duplo grau de jurisdição, é lógico que existem os recursos justamente para isso, tá? Mas a ideia aqui é o seguinte, o juiz deu uma ordem de busca e apreensão de um carro. Você não pode, lá na frente do oficial de justiça, querer ficar questionando ele a ordem, né? Ficar chorando, né? Fernando Velerio, ué, né? Não pode, irmão. Ah, mas o carro, eu preciso dele para trabalhar. Você não pode levar ele. Posso. Eu posso e eu vou levar. Você não pode, você tem que cumprir. É uma decisão judicial. Ela é feita para ser cumprida. Ah, professor, mas é o seguinte. Eu já vi que saiu a ordem de busca e apreensão. Sabe o que eu vou fazer com esse carro? Eu vou esconder ele. Opa! O que você está criando com esse seu ato? Olha aqui, ó, estou grifando, ó. Você está criando um embaraço para a sua efetivação. Você está dificultando o acesso da justiça sobre aquele ato, sobre aquele bem. Ou seja, você não está cumprindo com a boa-fé objetiva esperada pelo legislador. Entenderam? É aquela situação, muitas vezes, isso aqui é bem mais enfrentado até mesmo pelos oficiais de justiça mesmo, que é a ponta da corda, né? Quem, na maioria das vezes, faz realmente a decisão judicial cumprir, né? E aí ele está lá e quer cumprir uma ordem de despejo e a parte não quer cumprir, a parte não quer sair, a parte não quer realizar. Uma ordem de busca e apreensão de um menor. Nossa Senhora, traumático demais, né? Para todo mundo. Imagina lá a criança, a mãe querendo o filho de volta, o pai não quer entregar a criança, a mãe entra com uma ação de busca e apreensão de menor, o oficial de justiça vai lá com a polícia militar para tirar a criança do colo do pai, a criança abraçada. Ave Maria! Imagina que desespero. São situações, por exemplo, que o pai, que ele, não, eu não vou entregar a criança, ele não está criando um embaraço? Claro que está criando, gente. É uma sacanagem com a criança, primeiramente, porque está trazendo um transtorno psicológico imenso para uma criança dessa. Né? Uma criança que amanhã depois vai ter medo da polícia, vai ter medo da justiça, é uma criança que vai ser insegura, né? Está trazendo um transtorno psicológico imenso para a criança e está dificultando o acesso da justiça. Isso não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico. Tudo bem? Então, quando ocorrer situações como essa, nós já vamos falar daqui a pouco que essa pessoa vai ser penalizada, vai ser aplicada uma multa para ela, tudo bem? Olha lá, o Fernando, a única coisa que estraga o meu dia. É verdade mesmo, estraga mesmo, né? Inciso 5º, declinar. O que é declinar? Informar, né? Trazer aos autos. No primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional, deixa eu minimizar aqui, onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Pessoal, as partes devem sempre informar no processo o quê? Seu endereço. Tanto a parte como o advogado. Toda vez, professor, a parte mudou de endereço, e aí? Tem que informar no processo. Tem que trazer para o processo informar. Professor, mas é dever, ele muda todo mês, o cara muda. Então, todo mês você tem que informar. Porque se houver a necessidade de algum ato, o juiz determinar uma intimação pessoal por correios, o endereço tem que estar atualizado. Tudo bem? Tranquilos? Se ele precisar determinar, por exemplo, uma ordem de busca e apreensão, uma ordem de arresto, ele tem que ter o endereço atualizado. Infelizmente, muitos réus não informam o endereço atualizado, né? Ele informa o endereço lá quando iniciou o processo, mas depois ele muda 1, 2, 3, 4 vezes e ele não informa mais o endereço atualizado. Por quê? Porque ele não quer ser achado, né? Não quer ser achado. Má fé, tá aí, né? Tá aí a situação, tá claramente demonstrado que ele não está agindo com os deveres que se esperava, né? Que se espera dele. E por fim, inciso 6º, não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Pessoal, esse inciso 6º, eu quero que vocês de novo marquem, façam uma bolinha, façam um asterístico na frente, tá? Então, inciso 4º e inciso 6º, façam um asterístico na frente, porque são situações que nós já vamos falar daqui a pouco. Inciso 6º, não praticar inovação ilegal. Professor, não entendi.
Pessoal, você não pode tumultuar o processo ou dificultar o estado do fato ou o estado do bem. Professor, me dê um exemplo. O ingresso como ação e o juiz me defere a guarda de um determinado bem como depositário fiel, ok? Sou depositário fiel de um carro, de uma casa, de uma chácara, de uma moto, enfim, aquele objeto está sobre a minha responsabilidade. Lembrando que as alterações lá sobre acho que o Pacto de São José da Costa Rica não permite mais a prisão civil do depositário infiel. O que é o depositário infiel? Aquela pessoa que desaparece com o bem que estava sob a responsabilidade. Ele vende, transfere ou some, né? Não cabe mais a prisão civil. Apesar que cabe um procedimento criminal para apuração, tá? Para apuração ali da venda, né? Ou da perca do objeto. Tá? Isso aí depois a Patrícia poderá explicar melhor para vocês. Lá dentro da polícia existe essa possibilidade, lá no Código Penal estabelece isso. Mas não há prisão civil dessa pessoa. O que acontece muitas vezes? Infelizmente, a pessoa desaparece com o bem. O que ela está fazendo? Ela está praticando uma inovação ilegal. O juiz, nós estamos discutindo sobre um trator, sobre uma colheitadeira. Vamos lá, trazendo aqui para o agro, né, nossa região. Você está discutindo a propriedade de uma colheitadeira, ok? Seu cliente comprou, mas houve um pagamento parcial, tal. Aí você fala, excelência, requer que seja definida a reintegração de posse da colheitadeira para o meu cliente, porque o João não pagou. E aí o João fala, excelência, eu já depositei o valor X dessa colheitadeira e tal, e eu entendo que se essa colheitadeira ser retirada da minha fazenda, vai trazer prejuízos imensuráveis, haja vista que estamos dentro do período de colheita. Aí o juiz, bom, a fundamentação é forte, porque realmente uma colheitadeira durante um período de colheita pode trazer grandes prejuízos. Então, vamos fazer o seguinte, ô senhor João, ô fulano, eu vou deixar você como depositário fiel da colheitadeira e depois, no momento oportuno, vou discutir novamente sobre a posse e propriedade desse maquinário, beleza? Beleza. O cara fica com a colheitadeira, utiliza ela no plantio, acaba o plantio, ele vende a colheitadeira. Ele some com a colheitadeira. E aí? E aí você vai lá e fala, excelência, a colheitadeira sumiu. E agora? Ah, mas ô João, pô, você não podia ter feito isso, cara. Eu não tinha te dado, eu falei para você que tinha que cuidar, que você tinha que zelar. Ah, pois é, doutor, mas eu passei por aperto, vendi, sumiu. E agora? Agora o juiz vai converter esses valores em perdas e danos e vai condenar o cara a indenizar o valor correspondente. Só que o cara não tem um parafuso no nome dele. Olha que sacanagem. O que vai acontecer com esse cara? Nada. Vai responder ao processo criminal, a pena baixíssima, pouca coisa, quase nada, não vai ficar preso por conta disso, não existe a prisão civil dele por conta disso, e ele não tem bens suficientes para arcar com o prejuízo causado. Então é mais um processo que você vai ganhar, mas não vai levar. Uma puta sacanagem, mas infelizmente é uma verdade que existe dentro do nosso direito. Então, em situações como essa, por exemplo, uma colheitadeira, você não consegue acompanhar o lastro dela, porque colheitadeira não é igual um carro que tem um chassi que é devidamente regulamentado por um órgão, que é o Detran, né, que tem uma placa, tem um chassi. Não, colheitadeira é só a nota fiscal dela, meu irmão. Você tem a nota fiscal dela, você carrega ela para onde você quiser. E aí essa colheitadeira vai lá para o Pará, vai lá para o Maranhão, vai lá para o Amazonas. Como você vai achar essa colheitadeira de novo? Professor? Você vai pegar ela de novo? Oi, Professor? Oi, Marcos. Pode falar aí. Olha como é que eu achei um pulverizador, uma máquina minha que eu tinha uma busca e apreensão. O cara consumiu com a máquina, o cara que eu vendi. Mas aí eu arrumei um araponga, amigo meu, um representante, um diretor regional da Jacto, e eu liguei para ele, amigo velho, você se lembra aquela máquina minha que eu comprei da Jacto nova? Lembro.
Eu falei assim, eu vendi aquela máquina e desapareceu a máquina. Ele falou assim para mim, Vilmar, espera que eu vou dar uma mão. Quando você compra uma máquina nova, por exemplo, o Dr. Edson Braga comprou uma colheitadeira nova da Jundir. Lá na Jundir, que saiu a nota fiscal de origem, o nome do senhor nunca vai ser apagado. O senhor pode passar por 5 donos subsequentes, mas o nome Edson vai ficar gravado naquela máquina. O que aconteceu? O cara não pagou para o senhor e já está no 5º dono. Vamos fazer uma revisão da máquina e um concessionário puxa a revisão. E foi numa situação dessa que eles acharam o meu pulverizador. Ele não tem a placa, né, doutor? Não tem um Detran. Mas lá no banco de dados da Jacto aparece o meu nome como primeiro proprietário. E esse nunca desaparece. Perfeito, seu Vilmar, perfeito. Essa é uma das únicas exceções que talvez, se Deus te abençoar, o cara for levar para fazer a revisão na concessionária, você consiga identificar. Mas muitas vezes, se a pessoa comprou sabendo dessa possibilidade, ele não leva para manutenção lá. Ele pede para fazer a manutenção lá na sua fazenda, lá na chácara, por um terceiro, um quarto, uma famosa oficina boca de porco, né? O cara vai lá, vai comprar as peças, às vezes, em nome de uma outra pessoa, ok? Em nome de um outro produtor, e vai levar as peças para serem arrumadas lá na fazenda. Tá? Nesse caso, o seu Vilmar, ele deu a sorte que o cara que adquiriu estava de boa fé, né? Achou que a máquina estava tudo certo, né? E tentou, levou lá para John Deere, por exemplo. Mas eu já tenho vários casos aqui que nós advogamos para algumas empresas que vendem máquinas importadas, né? Máquinas da China, que não conseguem achar mais. Tá? Inclusive, na verdade, esses dias nós conseguimos achar uma, porque o cara que adquiriu estava querendo uma peça do motor. E aí ele pediu, qual que é a numeração aí do chassi, a numeração da nota. Aí bateu lá e ele sabia que era essa máquina. Mas assim, é muito raro disso acontecer, infelizmente. Tá? Mas realmente é uma saída jurídica que nós podemos utilizar nestes casos. Pessoal, novamente, só falta 1 minuto para encerrar a aula. Passando rápido, né? Que loucura. Eu vou encerrar com vocês, nós vamos abrir mais um link, tá bom? Para encerrar aí essa matéria, que é muito importante, tá bom? Encerro aqui, já volto com o link em 1 minuto.